Muito bem. Pelos pontos que destacamos ao longo do módulo introdutório, você já deve ter entendido que um ambiente profissional em que o assédio esteja presente não é nada positivo. Nesta aula, vamos explorar as diferentes formas como o assédio pode se apresentar. Além de seus diferentes tipos e subtipos, os contextos que podem ou não envolver uma situação de assédio também são variados, mas como regra base, vale reforçar o que falamos anteriormente. O assédio pode ser definido como qualquer comportamento indesejado, persistente e ofensivo que ocorre no contexto profissional e que afeta negativamente a dignidade, o bem-estar e a integridade de uma pessoa. O primeiro tipo de assédio que vamos abordar é aquele que mais está presente nas empresas. Dados do Tribunal Superior do Trabalho apontam que, somente em 2021, foram ajuizados na Justiça do Trabalho mais de 52 mil casos relacionados a assédio moral e de 3 mil relativos a assédio sexual em todo o país, provando que tais violências são numerosas no mundo do trabalho. Assédio moral. Vamos falar de assédio moral. Muitas das informações que trataremos nesse trecho estão disponíveis também em uma cartilha formulada pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com o Conselho de Justiça Superior do Trabalho. A cartilha está disponível nos materiais de apoio deste curso. O assédio moral, também conhecido como assédio psicológico, é uma forma de violência que ocorre no ambiente de trabalho. Ele é caracterizado por comportamentos persistentes e repetitivos que têm como objetivo diminuir, humilhar, constranger ou prejudicar emocionalmente uma pessoa. Esse tipo de assédio pode ocorrer em várias formas e manifestações, algumas das quais incluem a ridicularização e humilhação pública, o isolamento social, a sobrecarga de trabalho injusta, a difamação e disseminação de rumores, além de ameaças e intimidações. Vamos começar explicando a ridicularização e humilhação pública. Uma ação desse tipo envolve expor alguém ao ridículo diante de colegas, superiores ou subordinados. Você consegue identificar ações desse tipo quando observar alguém fazendo comentários depreciativos ou piadas cruéis, zombar ou expor erros da pessoa de maneira humilhante, além de gritar com alguém fazendo com que a pessoa se sinta exposta ou diminuída. Um outro ponto a ser explorado é o isolamento social. Apesar do título nos levar a acreditar que este assédio consista em somente excluir deliberadamente uma pessoa de convívio social, existem outras ações que, quando tomadas, podem parecer ser uma decisão profissional, mas dependendo da situação, na verdade, são casos de assédio moral por isolamento social. Aqui incluem-se casos de negar a alguém informações relevantes ao contexto de trabalho, não envolvê-la em atividades de equipe ou excluí-la ainda de decisões importantes. Em suma, o isolamento social visa minar a autoestima e a sensação de pertencimento da vítima. A sobrecarga de trabalho injusta é a forma de assédio moral que se apresenta quando uma pessoa é sobrecarregada com tarefas excessivas, prazos impossíveis de serem cumpridos ou responsabilidades desproporcionais. As empresas devem estar atentas a este tema, pois pode facilmente passar despercebido. É possível, mas não necessariamente, haverá aqui uma ação deliberada de sobrecarregar alguém com cargas de trabalho impraticáveis, mas é responsabilidade dos líderes e das corporações acompanhar seus colaboradores. A sobrecarga de trabalho injusta pode levar ao estresse, à exaustão e à sensação de incompetência da vítima. Agora vamos falar da mentirinha, da fofoca ou ainda quem vai chamar de brincadeira. A difamação, disseminação de rumores envolve espalhar informações falsas, caluniosas ou difamatórias sobre uma pessoa com o objetivo de prejudicar sua reputação e credibilidade profissional. Essa é, sem dúvida, uma forma de assédio moral no ambiente de trabalho e causa não só problemas a quem sofre os comentários, mas também ao agressor e à empresa.
Dependendo de como os rumores ganham força, ações deste tipo podem levar ao isolamento social, acumulando diferentes tipos de assédio e tornando o problema ainda maior, além de impor sobre a vítima a perda de confiança e a sua desvalorização no ambiente corporativo. O último tópico que abordaremos nesse momento são ameaças e intimidações. Isso inclui, mas não está restrito ao fazer ameaças verbais, gestuais ou por escrito contra uma pessoa. Normalmente, atitudes de assédio deste tipo são vistas na forma de ameaças de demissão, perda de promoção, retaliação ou até mesmo violência física. Inicialmente, pode ser confuso tentar entender como essas ações se encaixam em assédio moral. E a explicação para tal está na intenção do agressor. Ameaças e intimidações têm como objetivo criar um ambiente de trabalho hostil e de medo constante, e é aí que reside o impacto no moral e bem-estar da vítima. É importante ressaltar que o assédio moral não se limita a esses exemplos específicos e pode se manifestar de várias maneiras sutis ou mais explícitas. O cerne deste assédio está na repetição e na intenção de causar dano psicológico à vítima, comprometendo sua saúde emocional, bem-estar e desempenho no trabalho. Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa de Risco Comportamental mostra que mais da metade dos profissionais brasileiros pratica ou tolera assédio em seu ambiente de trabalho. Para essa pesquisa, foram entrevistados 2.500 profissionais de 24 empresas privadas do Brasil. Essas pessoas ocupam posições sensíveis em suas organizações, atreladas à vulnerabilidade de atividades como informações confidenciais, bens, dinheiro e negociações. O objetivo do estudo era compreender a visão das pessoas frente à hipótese de conflitos éticos e seu nível de resiliência a esses dilemas dentro do ambiente organizacional. Os temas foram subdivididos em assédio moral, assédio sexual e corporativismo. No que tange o assédio moral, nosso tema atual, o Instituto constatou que 41% dos participantes disseram que iriam se omitir, mesmo vivenciando o assédio moral ao seu lado com outros colegas. De todos os 2.435, 4 em cada 10 profissionais indicaram alta resiliência ao se depararem com dilemas que envolvem assédio moral, mostrando que tendem a não aceitar a prática que ocorre na organização. E 18% de todos eles disseram tolerar o assédio moral como algo normal e aceitável, muitas vezes acreditando ser o único caminho para o alcance de resultados. Apesar das diferentes formas como o assédio moral pode se apresentar, ele ainda pode ser classificado de acordo com a sua abrangência e por modo. No que tange à abrangência, o assédio pode ser individual ou institucional. Quanto aos modos, manifesta-se de 3 maneiras: vertical, horizontal ou misto. Vamos explorar todos esses conceitos a seguir. A abrangência do assédio moral. O assédio moral de abrangência interpessoal ocorre de maneira individual, direta e pessoal. Ataques desse tipo podem ser mais difíceis de identificar caso a vítima não saiba se defender ou não reporte a situação a alguém. Em geral, essas ações acontecem com a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe e o agressor normalmente é um colega de trabalho direto ou alguém em posição na hierarquia da empresa. Já o assédio moral de abrangência institucional ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera atos de assédio. Neste caso, a própria pessoa jurídica é também autora da agressão, uma vez que, por meio de seus administradores, utiliza-se de estratégias organizacionais desumanas para melhorar a produtividade, criando uma cultura institucional de humilhação e controle. Os diferentes modos de assédio moral. O assédio moral manifesta-se de 3 modos distintos.
O primeiro deles é o assédio moral vertical. Este ocorre entre pessoas de nível hierárquico diferentes, como chefes e subordinados, e pode ser subdividido em duas espécies, descendente e ascendente. O assédio descendente é caracterizado pela pressão dos chefes em relação aos subordinados. Os superiores se aproveitam de sua condição de autoridade para colocar o colaborador em situações desconfortáveis, como desempenhar uma tarefa que não faz parte do seu ofício e qualificação, a fim de puni-lo pelo cometimento de algum erro, por exemplo. Esse tipo de assédio pode ser confundido com um chefe que possua um estilo de gestão forte, o que não é assédio, ou com um outro tipo de assédio que é apresentado de forma desequilíbrio de poder. Vamos abordar este tema mais adiante. O mais importante é lembrar aqui o objetivo principal deste curso é trazer a você conhecimentos para permitir a identificação correta de quando trata-se de um caso real de assédio e quais ações tomar. No outro sentido, temos o assédio moral, que se dá de modo ascendente. Esse assédio é praticado por um subordinado ou grupo de subordinados contra alguém na posição de liderança ou chefia. Ele consiste basicamente em causar constrangimento ao superior hierárquico por interesses diversos. Você pode identificar o assédio ascendente em ações ou omissões para boicotar um novo gestor. Indiretas frequentes diante dos colegas e até chantagem visando uma promoção são exemplos de assédio moral desse tipo. Estas são as duas possíveis ramificações do assédio moral vertical. Agora, passamos ao assédio moral horizontal, que ocorre entre pessoas que pertencem ao mesmo nível de hierarquia. É um comportamento instigado pelo clima de competição exagerado entre colegas de trabalho. A competição não precisa ser necessariamente direta e evidente como vendedores de loja que são instigados a serem melhores que os outros. Ela pode estar oculta em ações do dia a dia, em escritórios, escolas ou qualquer outro ambiente em times de diferentes tamanhos. Imagine uma equipe de trabalho. João, um dos membros da equipe, é alvo desse tipo de assédio por parte de seus colegas Ana e Marcos. Os dois sentem inveja de João por sua competência e reconhecimento no trabalho. E por se sentirem assim, tentam descredenciar o João de formas que já vimos aqui anteriormente, como a exclusão social, boatos e difamações e até sabotagem. Por fim, temos o assédio moral misto, que consiste na acumulação do assédio moral vertical e horizontal. A pessoa é assediada por superiores hierárquicos e também por colegas de trabalho. Em geral, a iniciativa da agressão começa sempre com um autor principal, que acaba induzindo e fazendo com que os demais sigam o mesmo comportamento. Assédio sexual. O assédio sexual é caracterizado como qualquer conduta de natureza sexual, indesejada e ofensiva que afete a dignidade da pessoa e cria um ambiente de trabalho hostil, intimidante ou humilhante. Pode incluir gestos, comentários, avanços físicos, piadas, insinuações ou qualquer outra forma de comportamento indesejado de natureza sexual. Um levantamento produzido pela empresa de gestão de recursos humanos Mindsight revelou que mulheres sofrem 3 vezes mais assédio sexual do que homens em ambiente de trabalho. Contudo, 97% das vítimas sequer denunciam o crime. De acordo com as pessoas ouvidas, 76% foram assediadas sexualmente por homens, enquanto 24% por outras mulheres. Para este levantamento foram ouvidas mais de 11 mil pessoas em todo o Brasil, sendo 48% homens e 51% mulheres. E 1% das pessoas não se identificam com nenhum dos gêneros. Existem diferentes tipos de assédio sexual que podem ocorrer no ambiente de trabalho.
A seguir, vamos falar sobre os mais comuns. O assédio verbal envolve comentários, piadas, insinuações ou perguntas de natureza sexual indesejadas e ofensivas. Isso pode incluir elogios ou críticas sexuais, conversas explícitas, linguagem vulgar ou obscena ou qualquer outra forma de linguagem sexualmente sugestiva que crie um ambiente de trabalho desconfortável para a vítima. Vale ressaltar que, como estamos falando de um ambiente profissional, todos os envolvidos neste contexto são adultos, pessoas com mais de 18 anos. Não cabe neste curso dizer se conversas ou insinuações sexuais devem ou não estar presentes no espaço de trabalho, mas reforçamos que é assédio sexual verbal trazer este tema ao ambiente corporativo quando uma das partes expressa incômodo e descontentamento com a interação do outro. Agora vamos falar de assédio físico. É assédio sexual físico qualquer tipo de toque indesejado, avanços físicos, abraços, beijos, apalpadas ou qualquer contato que não consensual da natureza sexual. Ele pode ser explícito ou sutil, mas sempre envolve a invasão do espaço pessoal e a violação dos limites corporais da vítima. No contexto do assédio no ambiente de trabalho, tanto uma ação única quanto a repetição de comportamentos podem ser considerados assédio. Isso vale para qualquer tipo de assédio, mas deixamos para explicar neste momento porque é importante entender que não há espaço para o erro. A brincadeira, foi só uma vez. Independentemente de ser uma ação única ou uma série de ações repetitivas, o assédio é inaceitável e viola os direitos das pessoas no ambiente de trabalho. É fundamental promover a conscientização sobre o assunto, educar as pessoas sobre o que constitui assédio e as consequências legais e psicossociais associadas a essas práticas. Este é o objetivo deste treinamento e ficamos muito felizes de você estar acompanhando essa jornada conosco. O estudo feito pelo Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental aponta que dos 2.435 profissionais com cargos sensíveis e posições ligadas a controles de informações ou bens, 43% apresentam total rejeição à prática de abuso sexual no ambiente de trabalho. Dos entrevistados, 37% alegaram ser flexíveis quanto ao tema, pois apesar de entender que assédio sexual não é adequado e trata-se de um crime, eles tendem a cair na cultura da indiferença ao não se importar que colegas sofram abordagens inadequadas. Neste caminho, quase 2 em cada 10 entrevistados, 16% das pessoas afirmaram que buscariam deliberadamente se aproveitar da posição hierárquica para tentar subjugar subordinados para favores sexuais. Você sabia que gestos e olhares também podem ser considerados atos de assédio? O assédio visual ou gestual consiste em olhares fixos, gestos obscenos, expressões faciais sugestivas ou qualquer forma de comportamento visual ofensivo de natureza sexual. É possível classificá-los somente como visual ou somente como gestual, mas ambos acabam tendo o mesmo tipo de comportamento e impacto da vítima. Comportamentos indesejados que envolvem o uso do olhar como forma de intimidação, objetificação ou constrangimento de outra pessoa é assédio. Isso pode incluir olhares persistentes, insinuações visuais inadequadas, comentários de natureza sexual sobre a aparência física de alguém, exibição de imagens ou conteúdos pornográficos sem consentimento, entre outros. Pode ocorrer tanto de forma direta, com o assediador olhando fixamente para a vítima, quanto de forma mais sutil, como olhares de cima para baixo ou desviantes, mas ainda insinuantes. Por fim, o assédio também pode envolver, sem o consentimento da outra pessoa, gestos ou expressões físicas de natureza sexual. O próximo que vamos abordar é o assédio por meio eletrônico. Esse ataque acontece quando mensagens de texto,
e-mails, mensagens instantâneas, chamadas telefônicas ou qualquer outra forma de comunicação eletrônica é usada para enviar conteúdo sexualmente explícito ou ofensivo sem o consentimento da vítima. Note que estamos falando de qualquer conteúdo sexual. Ou seja, enviar uma foto ou vídeo, ainda que público ou advindo de qualquer fonte legal a uma pessoa que não tenha expressamente te autorizado a tais conteúdos é assédio sexual por meio eletrônico. Não distante dessa realidade, esse tipo de assédio inclui também o compartilhamento não autorizado de imagens ou vídeos de natureza sexual da própria vítima. Esse tópico em particular pode nos levar a um outro tipo de assédio, que é a chantagem sexual. A chantagem sexual refere-se a situações em que alguém utiliza informações, imagens ou segredos pessoais para obter favores sexuais ou exercer controle e poder sobre a vítima. Isso pode incluir ameaças de demissão, promoção negada ou difamação pessoal, caso a vítima não cumpra as exigências.